Praticamente todas as substâncias orgânicas, incluindo os hidrocarbonetos saturados e insaturados, podem ser caracterizados por medidas físicas simples, como pontos de fusão, no caso de sólidos, pontos de ebulição para líquidos, pela densidade e solubilidade face aos diferentes solventes de diferentes polaridades. Para substâncias conhecidas, podemos consultar tabelas disponíveis em Handbook ou outras fontes que apresentam todos esses dados. Tais propriedades são bastante úteis quando se deseja purificar descompostos por destilação, qualquer uma dessas técnicas, e conferir a sua identidade. Além disso, para a identificação de uma determinada substância, podemos também fazer uso de suas propriedades químicas, incluindo a própria solubilidade em diferentes solventes, solventes neutros, ácidos ou básicos. Especificamente no caso de hidrocarbonetos, existem várias reações que podem ser utilizadas para distinguir entre o hidrocarboneto saturado e o insaturado, seja ele olefínico ou acetilênico. Para dar um exemplo, a reação de halogenação com bromo pode ser facilmente monitorada pela perda da coloração violeta, quando o bromo reage por adição a uma ligação dupla ou mesmo em ligações triplas de acetilenos. Agora, se o acetileno for terminal, o composto pode formar um sal com uma base forte, valendo-se da acidez do hidrogênio acetilênico terminal, o que não ocorreria com uma olefina ou com hidrocarboneto saturado. Mas ninguém mais usa esse tipo de propriedade química para caracterizar funções orgânicas. As técnicas espectroscópicas estão aí para uma caracterização bem mais rápida de compostos orgânicos, utilizando pequeníssimas quantidades. Então, nessa aula, vamos focar o uso da espectrometria de massas, que é de grande importância por permitir a determinação da massa molecular de uma determinada substância problema, mas ela também possibilita a caracterização da substância a partir dos fragmentos que o espectro de massas apresenta. Então, resumidamente, a espectrometria de massas possibilita a obtenção da massa molecular de uma substância e, dependendo da resolução do equipamento, podemos ter diretamente a fórmula molecular da substância. Uma segunda informação importante é a contribuição dos seus isótopos naturais na composição dessa fórmula, então. No caso do carbono, a abundância natural do isótopo 12 é de 98,9% e de carbono 13 em torno de 1,1%. É possível inferir qual é a quantidade relativa de carbono nessa fórmula molecular. Outros átomos que também podem contribuir para essa caracterização da fórmula molecular são o nitrogênio, 15, oxigênio, 18, e também os halogênios, como cloro e bromo, que são bastante assim, representativos de como essa informação é importante na caracterização da fórmula molecular. A espectrometria de massas ela tem, em geral, basicamente 3 módulos. Nós estamos aqui colocando a amostra, nós temos que gerar os íons. Depois tem a separação desses íons, a separação também dos fragmentos, nessa etapa de separação, e temos a detecção. A principal técnica que nós vamos analisar ao longo desse segmento do curso serão os espectros de massa gerados pelo impacto de elétrons, que é uma das técnicas mais conhecidas, especialmente por causa da química do petróleo, e no qual nós temos bastante informação. A ionização química é um recurso utilizado quando não se observa o íon molecular, então a substância é muito lábil, a gente praticamente fica perdido, não sabe qual que é o íon molecular, e esse é um recurso que pode ser utilizado em combinação com outras técnicas, como eletrospray, para tentar observar o íon molecular. Essas outras técnicas, eletrospray e molde, são muito mais utilizadas para análise de moléculas de massa molecular bastante elevada, que não tem muita volatilidade. Então, com o advento dessas técnicas mais suaves, como eletrospray e molde, a análise de proteínas, por exemplo, teve um grande avanço. Quanto à separação dos íons, normalmente a separação ocorre ao longo de o que se chama de um quadrupolo, que nós vamos ver algumas projeções aí logo mais à frente. Nós temos ainda o ion trap, que é uma armadilha de
íons. E um outro separador que é bastante eficiente é o conhecido como TOF, que é o tempo de voo, Time of Flight. Essa daqui garante uma altíssima resolução. Nesse esquema de um espectro de massas, por ionização, por impacto de elétrons, a amostra é injetada numa câmara de vácuo, tá? E ela entra nessa câmara aqui onde ela sofre a ionização. Então tem um feixe de elétrons, gerando aqui então um cátion radicalar, que nós vamos ver as suas estruturas daqui a pouco. E aqui tem aqui um defletor, tá? Que é um repelente de cátions. Então, parte dos cátions, ou dos cátions radicalares que são formados, são acelerados dentro dessa câmara aqui, elas são separadas ao longo desse caminho, ou por um campo magnético, ou por um quadrupolo, e indo aqui para o detector, que vai gerar, então, sinais que resultarão no espectrômetro de massa. Então, como é que esses íons são produzidos na espectrometria de massa? No caso do impacto de elétrons, nós temos essencialmente, então, a amostra volatilizada numa câmara a vácuo, que recebe, então, um bombardeio de elétrons. Tá? Então, esse feixe de elétrons remove um único elétron de alguma porção da molécula, gerando um cátion radicalar, que é representado como M+, e um pontinho que significa um elétron. Então, na verdade, significa que de um par de elétrons, ele teve um único elétron removido. Essa é a principal técnica, esse principal procedimento envolvido na técnica de impacto de elétrons. E nós temos aqui outros modos, mas isso nós não vamos ver, né, nessa parte do curso. Um pouco mais de informações sobre esse procedimento da ionização por impacto de elétrons. Então, tipicamente, o bombardeio é de alta energia, 70 eletronvolts. Isso garante que a grande maioria das moléculas orgânicas de várias funções sejam ionizadas. Então, gera-se por este impacto um cátion radicalar, e a energia fornecida é tamanha que é tal que a molécula intacta ela se fragmenta, gerando um cátion e um radical que não é detectado. Então, o cátion radicalar e o cátion que são detectados na espectrometria de massas. Nós temos o espectro de massas de um hidrocarboneto dos mais simples, que é o metano, CH4. Então, nesse espectro, nós temos aqui as massas moleculares. Então, o metano tem o íon molecular com 16 unidades. E nós temos aqui a abundância relativa em porcentagem, tá? Chegando, então, sempre 100%. Então, essa daqui é uma maneira de normalizar o espectro, assumindo, então, que o pico mais intenso, conhecido também como pico base, ela tem a intensidade relativa de 100%. Então, no caso do metano, tanto o pico base quanto o íon molecular são 100%. Aqui mais à esquerda, nós temos, então, essa daqui é uma coisa assim, bastante importante, que é o mecanismo da fragmentação. Então, nós temos inicialmente a molécula do metano sendo bombardeada, gerando, então, o íon molecular com 16 unidades de massa. Então, observem que nós temos aqui, a princípio, 4 ligações idênticas, carbono e hidrogênio, e de uma das ligações nós tivemos um elétron removido. Portanto, uma espécie deficiente, que é indicada aqui como sendo cátion radicalar. Então, no caso de uma molécula que não tem nitrogênio, se refere-se à regra do nitrogênio, que nós vamos ver um pouco mais à frente, ela, se não tem nitrogênio, o íon molecular, em geral, é par, tá? Sempre par, na verdade, tá? E quando ela fragmenta, eliminando uma unidade de massa molecular, correspondente aqui ao hidrogênio radicalar, ela leva, então, esse elétron da ligação, gerando, então, o cátion metílico com a massa molecular de 15 unidades. Então, esse aqui é um procedimento que nós vamos adotar daqui para frente, sempre, então, obedecendo essa questão de que, quando o íon molecular é cátion radicalar, ele é par,
ele elimina uma espécie radicalar, gerando um cátion ímpar. Tá? O espectro de massas ele pode ser fornecido também na forma de tabelas. Isso facilita a determinação da intensidade relativa. Então, nós temos aqui a relação massa-carga. Eu acabei não dizendo, mas como a carga é sempre unitária, então os valores aqui correspondem basicamente às massas moleculares. Então, o íon molecular é 16, e nós temos também o M mais 1, que é o 17, que seria correspondente então à contribuição tanto do deutério quanto do carbono 13. A abundância dela é bastante baixa, de 1,1, tá? E nós temos aqui os demais fragmentos. Há uma tentativa aqui de representação da saída de dois hidrogênios radicalares, gerando agora o cátion radicalar de 14 par, e existem aqui outros íons de massa de 13, inclusive de 12. Então, esse é um aspecto que a gente não deve se preocupar tanto, mas a gente tem que se preocupar em tentar atribuir os principais íons baseados na sua abundância relativa. Bem, o que é a regra do nitrogênio? Essa regra se baseia no fato de que compostos do tipo de carboneto, que contenham somente carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre vão possuir íons moleculares pares, enquanto que eles contêm pelo menos um nitrogênio ou número ímpar de nitrogênio, eles terão íons moleculares ímpares. Então aqui nós temos dois exemplos de dois opioides, um deles, e aí existe MPPP, que contém somente um único átomo de nitrogênio, ele possui a massa molecular ímpar em 247, enquanto que dimetilfentanil, que ainda é também um outro opioide, até mais potente, ele já possui dois átomos de nitrogênio, como vocês podem ver aqui, e ele possui a massa molecular par de 350, ou seja, os dois nitrogênios eles se compensam, tornando então o íon molecular par. Então, para tornar mais clara essa questão aí da regra do nitrogênio, comparo aqui a fragmentação de uma molécula como metano e um composto contendo nitrogênio, o mais simples, que seria a amônia. Então, no caso do metano, nós temos um íon molecular em 16 unidades de massa, portanto um cátion aqui radicalar, e observem que ele se fragmenta, eliminando o hidrogênio radicalar, gerando um cátion 15, que é ímpar, obviamente. Agora, quando nós observamos aqui no caso da amônia, então o nitrogênio, por ser trivalente, ele então tem um número atômico 14, mais 3 hidrogênios, ele forma então a massa molecular de 17, que é ímpar. Então ele é um cátion radicalar ímpar. E, diferentemente do caso do metano, aqui ele se fragmenta, perdendo hidrogênio e formando agora um cátion, que é par. Então, essa é a grande diferença entre os compostos que não têm nitrogênio e os que têm nitrogênio. Nessa tabela, nós temos a abundância natural dos principais elementos que ocorrem no composto orgânico. Então, por exemplo, o hidrogênio 1 é 99,8889, o deutério 0015, o carbono 12, 98,8, o carbono 13, então, só de 1,1%. Então, são contribuições naturais que nós podemos observar nos espectros de massas. Agora, são bem mais característicos é a presença do oxigênio e do enxofre. Não apenas tem o M mais 1, que aqui no caso do enxofre seria 17, com abundância relativamente baixa de 0,037. O oxigênio 18 já tem uma contribuição mais significativa de 0,2%. Tá? Então aqui nós assumimos que o isótopo mais abundante seria o 100%. Tá? Outros isótopos que são assim, muito fáceis de serem diagnosticados são os halogênios cloro,
Então, cloro natural é 35, e o seu isótopo é mais 2, cloro 37, tem uma abundância de 24%, ou seja, aproximadamente um terço daquela do cloro 35. E o outro que é bastante típico é o bromo. O bromo, então, 79 e o bromo 81. Praticamente com abundância 1 para 1. Então, isso é bastante fácil de observar e de diagnosticar espectro de massa, como nós vamos ver nos dois exemplos a seguir. Nesse primeiro exemplo, no caso do espectro de massa do brometo de N-propila, nós observamos aqui dois sinais correspondentes aqui ao pico molecular do brometo de N-propila. Um em 122 e o M mais 2 em 124. Tá? Então, dado que a abundância natural deles é 1 para 1, isso é bastante, é bastante típico, então, permite caracterizar com grande precisão a presença do bromo. O segundo exemplo é aquele que contém o cloro, o cloreto de isopropila. Então, o cloro pode ser caracterizado pela abundância relativa do M mais 2. Então, nós temos aqui dois sinais, um correspondente ao pico molecular em 78 e o seu M mais 2 em 80. Observem que a abundância relativa deles é de aproximadamente 3 para 1. Isso é exatamente o que nós observamos naquela tabela anterior. Se vocês se lembram bem, no caso da cloroquina, fazia parte então daquele último problema na lista de espectrometria de massas, a gente observa ali a região do íon molecular, nós também tínhamos essa proporção na abundância do íon molecular de 3 para 1. Então, tanto no caso do bromo quanto no caso do cloro, essa abundância relativa a gente não encontra em nenhuma outra situação. Típicas da presença desses aletos, do bromo e do cloro, respectivamente. É interessante observar que, na medida que a cadeia carbônica de um hidrocarboneto vai aumentando, então, por exemplo, do hexano, chegando aqui ao decano, com 12 átomos de carbono, há uma diminuição gradativa da intensidade desses íons, desses cátions. Tá? Uma segunda coisa que bom, já acabei de mencionar isso, que é a diferença dessas 14 unidades entre esses vários cátions aqui. Então, isso definitivamente não refere-se a uma fragmentação no qual vamos fatiando a molécula em cada unidade metilênica. O espectro de massas ele é uma somatória da presença de todos esses íons. Então, por coincidência, nós temos aqui diferença de 14 unidades, mas obviamente que nós temos que fragmentar a molécula a partir da molécula intacta, gerando esses diversos íons ou diversos cátions. Tá? Então, o que nós temos aqui, a intensidade relativa desses cátions refere-se à abundância ou à estabilidade relativa desses cátions. Então, para pôr em contraste com o caso do dodecano, onde nós tínhamos um hidrocarboneto linear não ramificado e com decaimento gradual na intensidade dos seus cátions, nós temos aqui duas situações bastante contrastantes, que seria o caso do 3-metil-decano e o 4-metil-decano. Tá? Então, observem que nos dois casos nós temos aqui agora um cátion em 141, no caso do 3-metil-decano, e no caso abaixo, o cátion em 127. E esses dois cátions referem-se à fragmentação com a saída de etila, menos 29, e o caso do radical, perda do radical propila, em M 43, gerando aqui os cátions, então, 141 e 127, respectivamente. Tá, ok? Vamos partir agora para uma situação onde nós temos hidrocarboneto com um IDH de 1. Tá? Então, nós temos um íon molecular em 84. Uma potencial fórmula seria C6H12. Tá? Okay? E agora, como é que nós poderíamos determinar onde se encontra essa ligação dupla? Então,
Com base na intensidade elevada desse cátion em 55, nós podemos inferir que nós temos aqui uma fragmentação levando à saída de uma etila. Tá? No caso de alcenos, esse tipo de fragmentação, a fragmentação tende a levar a cátions estabilizados por ressonância, ou seja, com a formação de um cátion vizinho a uma ligação dupla. Então, esse cátion, chamado de alílico, ele pode ser estabilizado pela estrutura de ressonância como está aqui representada. Mais uma outra observação, para o caso de olefinas, não tem como distinguir, tá, por espectrometria de massas, qual seria a configuração, se ela é trans ou se ela é cis. Somente um dado ou de infravermelho ou então por ressonância magnética nuclear é que nós teríamos uma certeza dessa configuração. Agora vamos ver um caso de um acetileno terminal, como um pentino. Então, da mesma maneira que uma olefina, os acetilenos também podem ser caracterizados pelas fragmentações na posição alfa, gerando um cátion análogo ao alílico. Tá? Só que, aqui no caso, como ele é vizinho a uma ligação tripla, ele é conhecido como cátion propargílico. Então, essa é a primeira fragmentação, é basicamente sob o ponto de vista mecanístico e sob o ponto de vista de estabilização, é uma situação muito parecida com a de uma olefina. Agora, se o acetileno for terminal, ele pode agora perder um hidrogênio radicalar, gerando aqui no caso o cátion M-1, tá, em MZ67. Então é uma situação assim, bastante peculiar, perdendo então o hidrogênio terminal na forma de radical. O que nós vimos até agora como fatores de estabilização em hidrocarbonetos saturados ou insaturados foram efeitos de estabilização de carbocátions, tanto por efeito indutivo, no caso de hidrocarbonetos saturados, quanto por efeito de ressonância, no caso de cátions alílicos, que são resultantes da fragmentação de olefinas ou de acetileno. Agora, aqui nós temos a introdução de um fator diferente, que é a presença de heteroátomos que vão atuar por efeito também de ressonância ou por efeito mesomérico, tá? Quando ligados diretamente ao cátion, que vai ser resultante da fragmentação. Então, no caso do 2-butanol, temos aqui duas alternativas de fragmentação. Uma, levando a fragmentação do radical etílico, menos 29, gerando o cátion ao pico base, em MZ45. E uma segunda clivagem é a saída de metila, então seria o M-15, gerando o cátion em 59 unidades de massas. Da mesma maneira que no caso de álcoois, em aminas nós temos exatamente o mesmo tipo de fragmentação, gerando espécies contendo então um carbocátion vizinho ao heteroátomo. Então, o elétron do nitrogênio aqui no caso, ele estabiliza-se com o radical formado no CH2, na posição alfa, gerando a ligação dupla, que é mais estável. Então, aqui nós temos um cátion com MZ de 58 unidades. E, finalmente, em compostos carbonílicos, as fragmentações alfa também são favorecidas. Então, aqui numa cetona, nós temos duas alternativas de fragmentação, fragmentando então o radical R' ou, do outro lado, somente o R, e em ambos os casos gera-se essa espécie aqui contendo então a deficiência sobre o carbono carbonílico, que pode ser estabilizada, gerando aqui então o cátion afílio. Se os compostos carbonílicos podem sofrer fragmentações com a eliminação de seus dois substituintes na forma de radicais, será que isso também seria verdadeiro com aldeídos? De fato, no caso do butiraldeído, temos o íon molecular em 72 unidades, um cátion radicalar, e em 71 unidades, o cátion correspondente à fragmentação
alfa desse hidrogênio que sai na forma de radical, gerando o cátion acílio. Bem, além disso, observa-se ainda a fragmentação esperada, que seria a segunda fragmentação alfa, com a saída do radical propíleo, gerando o cátion CHO com 29 unidades de massas. Nós temos ainda o cátion propíleo com 43 unidades de massa, mas esse cátion pode ser resultante da eliminação de monóxido de carbono, como uma molécula neutra a partir do cátion em 71, como indicado aí nesse esquema. A saída de monóxido de carbono, dada pela diferença de 28 unidades, é bastante frequente em compostos carbonílicos. E o que vocês poderiam dizer sobre este fragmento em 44 unidades? Que, por ser par, deve ser um cátion radicalar, certo? Este íon é resultante de uma fragmentação um pouco diferente daquelas que vimos até agora, e é conhecido como rearranjo de McLafferty. Essa fragmentação nós vamos ver logo mais adiante. Agora, no caso de uma 2-butanona, de uma cetona, começa até a ficar um pouco redundante quando a gente compara com o caso anterior do butiraldeído. Bem, temos aqui também as duas fragmentações dos carbonos ligados diretamente à carbonila. Então, o íon molecular está aqui em 72 unidades. Então, a molécula se fragmenta eliminando dois radicais. O radical maior, que é a etila, como está indicado aqui, gerando o cátion acílio em 43. Então, esse cátion aqui é o pico base, é o pico mais intenso. E a segunda fragmentação seria a eliminação do radical metílico, gerando o cátion em 57. Tá? Bem, depois de verem tantas fragmentações alfa, vocês vão começar a achar que essa é uma das fragmentações mais importantes, tá certo? E de fato é uma das fragmentações que ocorrem na grande maioria dos compostos orgânicos. Então, por exemplo, no caso de hidrocarbonetos, a gente tem que as fragmentações vizinhas às posições mais substituídas, elas são favorecidas. Tá? Então, em função disso, é possível então localizar a presença de determinados substituintes alquílicos no meio de uma cadeia de um hidrocarboneto. Agora, tirando os hidrocarbonetos, nós temos aqui dois conjuntos de compostos. Temos aqui no centro da projeção os aletos de alquila, álcoois, éteres, tióis e tioéteres, ou seja, aqueles que contêm um heteroátomo. E esse conjunto, de certa maneira, é muito semelhante ao terceiro conjunto, que são os compostos carbonílicos. Então, o que eles têm em comum? Quando ocorre a fragmentação, gerando uma espécie radicalar do carbono diretamente ligado ao substituinte que foi eliminado, em ambos os casos, observem aí, esse radical pode ser estabilizado, tá, pela doação de um outro elétron deste heteroátomo, formando então uma ligação ou dupla, nesse conjunto aqui do meio, ou uma ligação tripla, no caso de compostos carbonílicos. Ou seja, diferentemente dos hidrocarbonetos, essas duas classes de compostos, essas duas categorias, tá, envolvem agora uma terceira maneira de estabilização, que é por ressonância. Então, é pelo efeito mesomérico, tá, desses heteroátomos, que possuem então esses elétrons não ligantes. Até esse ponto dessa generalização que eu acabei de fazer, o que nós tínhamos basicamente eram fragmentações homolíticas com as saídas de espécies radicalares, que gerariam então carbocátions, e de uma maneira ou outra seriam estabilizados, ou por efeito indutivo ou por efeito mesomérico. Agora, no caso de termos aletos, temos também fragmentações heterolíticas. Tá? Então, temos aqui dois exemplos de bromo e de cloro, aletos de alquila, nos quais, para que tenhamos a saída dos aletos, do bromo radicalar ou do cloro radicalar, nós necessitamos aqui de dois elétrons, um para suprir a deficiência do bromo e a outra para fazer a cisão. Então, de certa maneira, isso seria uma cisão heterolítica, com a saída de dois elétrons. Tá? Então, isso acontece tanto para o caso do brometo de N-propila, quanto no caso do cloreto de isopropila, dando aqui, em ambos os casos, o cátion
em 43 unidades de massas. Apesar desse curso de espectrometria de massa não ser um curso avançado, é um curso introdutório, além da fragmentação alfa, nós temos uma série de situações nos quais a fragmentação simultânea de duas ligações também ocorre. Então, em álcoois, um favorecimento que nós temos é a ruptura de duas ligações saindo uma molécula de água. Então, a saída quando a gente tem um íon menos 18, tá? Isso pode ser utilizado para diagnosticar a presença de um álcool, tá, na substância. Então, além das fragmentações alfa, como está indicado aqui em cima, nós temos aqui a saída de água, e nem sempre essa fragmentação ocorre em carbonos vizinhos. Então, quando nós temos álcoois de cadeia longa, a saída desse hidrogênio pode acontecer na posição distante, levando à formação, por exemplo, de anéis. Além das reações de desidratação, nos quais nós temos a ruptura de duas ligações de uma maneira simultânea, temos também a fragmentação conhecida como Heterogearsalder. Observem que no caso de uma estrutura como o limoneno, que apresenta um ciclo hexeno, nós temos aqui a presença de cátions radicalares, porque ela é par. Então, aqui no caso, eu estou falando do cátion radicalar em 68 unidades de massa. Então, essa é uma reação típica para ciclohexenos, nos quais nós temos uma reação reversa à formação de um ciclohexeno. Seria a reação de Diels-Alder, uma reação pericíclica, que vamos ver mais à frente ali no curso, só que aqui é o modo reverso. Então, é uma reação reversível, com bastante calor, ou nas condições de fragmentação, nos quais nós temos duas rupturas de ligações, formando agora o butadieno, tá? E eliminando aqui uma olefina. Tá? Então, essa é uma reação que pode ser utilizada para a caracterização de ciclohexenos em vários compostos que têm esse tipo de anel. Podemos buscar um fragmento par, especialmente quando não tem nitrogênio. Okay? E aqui agora nós temos um terceiro modo de fragmentação com quebra simultânea de duas ligações sigmas. Trata-se do rearranjo de McLafferty. Esse tipo de rearranjo é muito frequente em compostos carbonílicos, desde que tenham um hidrogênio na posição gama. Então nós temos aqui a ruptura da ligação alfa-beta, e a ruptura do hidrogênio gama, que é transferido para o oxigênio carbonílico, gerando aqui então um cátion radicalar, no caso da molécula não ter nitrogênio. Nessa tabela temos um resumo para mostrar quais são os cátions radicalares que são formados a partir de diferentes compostos carbonílicos através do rearranjo de McLafferty. Então, de novo, pelo mecanismo aqui mostrado, há necessidade de se ter um hidrogênio na posição gama. Todos os produtos formados através desse rearranjo devem possuir massa par, ou seja, são cátions radicalares formados pela eliminação de uma molécula neutra. A única exceção é o caso da amida, no qual o cátion radicalar é ímpar, aqui no caso com 59 unidades de massa. E, para encerrar o caso do rearranjo de McLafferty, tenho que complementar com um caso que é bastante conhecido envolvendo alquilbenzenos. Compare com o mecanismo que acabamos de observar em compostos carbonílicos com este de um alquilbenzeno. Não é bem parecido sob o ponto de vista de disposição dos átomos? É muito parecido, né? Só que o hidrogênio gama, ao invés de ser transferido para o oxigênio da carbonila, ele é transferido para o átomo de carbono do anel aromático, basicamente pelo mesmo mecanismo, eliminando uma olefina neutra correspondente. Claro que os alquilbenzenos possuem ainda uma outra característica, que é a fragmentação alfa, como no caso de uma olefina. Aqui no caso, então, o cátion vizinho à ligação dupla formado, ele pode ser estabilizado pelo anel aromático. No entanto, ele forma aqui um anel de 7 membros, que é conhecido como cátion tropíleo, que possui 91 unidades de massa molecular.
Vou encerrar aqui colocando um mini roteiro de como se analisar um espectro de massas. A primeira coisa é tentar identificar um pico que seja compatível com o íon molecular. Se o espectro de massas for de baixa resolução, o que será o nosso caso ao longo do curso, podemos recorrer ao padrão isotópico baseado na intensidade relativa dos picos M+1, M+2 e etc., que vai dizer se temos átomos como oxigênio, enxofre ou haletos, como cloro e bromo. Depois disso, damos uma olhada geral no espectro, tentando identificar os picos mais abundantes, especialmente o pico base e também os de massas mais baixas, que costumam ser relativamente comuns. E para propor uma fragmentação, sempre a partir da molécula intacta e subtraindo os íons observados, para tentar chegar a alguma coisa coerente, devemos prestar atenção nas regras de estabilização de radicais e de carbocátions, e também respeitar a questão de cargas, se é cátion radicalar ou se é um cátion. Então, para isso, temos que considerar também a regra do nitrogênio. E lembre-se que radicais ou moléculas neutras nunca são detectadas, mas somente cátions radicalares ou cátions, ok? E, tendo alguma suspeita, podemos olhar a literatura para tentar identificar o composto sugerido. Ou então, se a literatura pode dar alguma dica em termos da classe de composto ou pelo menos da subestrutura. Bem, termino aqui então a parte de espectrometria de massas e fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas. Obrigado e um abraço.